E aí, vamos recomeçar? Força total? Então vamos lá. Estamos nesse momento na página 257, tá? Livro de História, continuando as atividades finais. Nessa página a gente está no número 6, que fala assim pra gente, ó. Agora pense na palavra que é eixo da cruzadinha. Lembra da cruzadinha? Tem o eixo principal, ou seja, aquela palavra na qual vocês usaram para completar as outras. O eixo é predador. Por que ela foi escolhida para ser o eixo principal? Por que a palavra predador tem relação com esse mundo paleolítico, gente? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é o predador? Quem é o predador? Por que o homem era um predador? O homem era o predador porque durante aquele período ele só retirou bens da natureza. Naquele período o homem ainda não fornecia benefícios para a natureza. Ele não plantava ainda, por exemplo. Ele só utilizava os recursos que ela oferecia. Os recursos animais, os recursos vegetais, como as raízes, como as sementes, os frutos. Então, o predador é isso. Ele só retirava para ele e não oferecia nada em troca. Então, quando a atividade pergunta, essa daqui eu estou praticamente fazendo com vocês. Quando a atividade pergunta por que a palavra predador foi escolhida e por que ela tem tanta ligação ao mundo paleolítico, a resposta principal é essa. Porque nesse período o homem somente retirava bens da natureza. Ele só tirava recursos da natureza, ele não dava nada em troca. Ele era um predador, ok? Então essa daí vocês só vão arrumar do jeitinho de vocês. Na número 7 tem um texto que eu preciso que vocês acompanhem agora a leitura junto comigo, tá bom? Vamos lá. Estamos na página 257, tem um retângulozinho amarelo, eu quero todos lendo junto comigo agora. Em 2017, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, conseguiu fotografar uma tribo completamente isolada na Amazônia. As imagens feitas com a ajuda de um drone mostram pessoas caminhando em um pequeno espaço aberto, em uma área de densa vegetação, de grande vegetação, próximo à fronteira com o Peru. Segundo a FUNAI, mais de 10 povos indígenas da floresta amazônica nunca tiveram contato com cidades. Alguns povos que vivem isolado já tiveram contato, mas muitos desses preferiram continuar vivendo de forma isolada, de acordo com seus costumes. Então, por opção, esses povos que a FUNAI, que quer dizer Fundação Nacional de Apoio ao Índio, identificou que eles viviam ali isolados dessa maneira por vontade própria, porque queriam manter os costumes e as tradições deles, ok? Tem uma questãozinha logo abaixo do texto. Os povos indígenas da floresta amazônica, preferem viver de acordo com seus costumes ancestrais nas áreas em que habitam. O que isto deve significar em termos de obtenção dos seus alimentos, do seu alimento? O que isso quer dizer? O texto nos diz que eles querem continuar com seus hábitos e com seus costumes. A atividade nos pergunta o que isso significa. O que significa manter os seus costumes em relação aos seus hábitos alimentares? Significa que eles preferem continuar vivendo da caça, da coleta e da pesca. É isso que eles querem. Eles querem viver, continuar colhendo, continuar caçando e continuar pescando. Eles querem que a tradição deles permaneça em relação aos hábitos alimentares, tá bom? Essa resposta eu também preferi fazer junto com vocês. Vocês só vão arrumar aí o que foi explicado. Na número 8, analise novamente a imagem
sobre a caçada de um mamute, que está no tópico Caçadores e Respondem. Então, vamos lá para a página 248. Aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem aqui, ó. Tá pedindo pra gente analisar bastante ela. Olha ela aí. E ela pergunta: para obter sucesso nessa caçada, qual estratégia que esses homens organizaram? O que eles se organizaram? Vamos lá. A gente vai lá na página. Todo mundo vai ficar aí com a página entre a 257 e 248. O que você vê? Eu vejo um mamute, eu vejo 3 homens. O que eles estão segurando? Lanças, né? Fogo, ok? Estão indo ao encontro desse mamute. A letra A nos pergunta: para ter sucesso nessa caçada que está na página 248, que estratégia eles usaram, gente? O que eles vão fazer? Olha bem onde está o animal. Ele está sobre o quê? O que pode acontecer com esse animal? Alguém já tem alguma ideia da resposta? Vocês podem dar pause no vídeo, se quiserem, respondam, tá bom? Para poder a minha resposta não influenciar vocês. Se vocês observarem, esse animal está sendo o quê? Encurralado. Ele está sendo encurralado. E o que pode acontecer com ele? Respondam aí. Na letra B, para obter sucesso na caçada, qual a tecnologia poderosa os homens utilizaram? Não é a arma. Além da arma, qual a tecnologia poderosa que fez o homem se sentir o bam da história, o bam da pedra lascada? Fez ele se sentir o tal. O que foi que ele descobriu mesmo? E o que ele está usando aí, ó, para ter sucesso nessa caçada com o mamute? Letra C. Para obter sucesso na caçada, os homens não caçavam individualmente. Eles caçavam sempre em... Já imaginou? Esse cara aqui do meio, ó, sozinho com esse mamute? Acho que não ia dar muito certo, não. Então, eles preferiram caçar em... Sozinho, não. Então, em... Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Gente, página 258. Todos na página 258 comigo. Aqui, ó. Tá escrito casa porque esse é dever de casa. Mas não deixa de ser, né? Agora a gente tá fazendo em casa. Então, na página 258, a gente vê o crânio de Luzia. Talvez muitos de vocês ainda não tenham ouvido falar sobre isso. Mas ela está exposta lá no Museu Nacional, antes do incêndio. Nessa página 258, número 9, ela diz aqui, ó: em setembro de 2018, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ocorreu um terrível incêndio. Nos trabalhos de resgate do acervo, muitas peças foram recuperadas, total ou parcialmente, né? Foi recuperado totalmente ou só a metade delas. Entre elas está o crânio de Luzia, que é o fóssil humano mais antigo das Américas. Ele tem uma data de mais ou menos 11,5 mil anos atrás. Então, que bom que ele conseguiu ser recuperado, né, gente? Faz parte da nossa história. Aqui mostra o crânio de Luzia, que está exposto lá no museu, como eu falei, e aqui a reconstituição artística da face dela. Através do crânio, eles conseguiram reconstituir esse rosto aqui. O nome Luzia é um nome fictício. Poderia ser Luzia, poderia ser Maria, poderia ser Antônia, poderia ser Teresa. Não importa. Luzia é só o nome que foi dado naquele momento. Em sua opinião, qual é a importância do crânio de Luzia para os estudos sobre a origem do homem americano?
Por que esse crânio tem essa importância tão grande? Por que as pessoas ficaram tão felizes quando viram que ele foi recuperado no incêndio? Por que será? Sabe por quê? Essa daqui a gente vai fazer junto também, que pode trazer um pouquinho de dificuldade para vocês. Através do crânio de Luzia, eles conseguiram reconstituir o quê? A face do homem americano, que até hoje ainda se tem muitas dúvidas de como ele realmente era. E esse crânio serviu para isso. Então a importância dele é que ele serviu para mostrar a face do homem americano e assim ajudar na reconstituição da história, tá bom? Na número 10, ele diz pra gente aqui: reflita e responda. Se não é verdade que o homem veio do macaco, qual é a relação entre esses dois animais, o homem e o macaco? Considerando que 99% da constituição genética humana é idêntica a um chimpanzé. Gente, importante aqui ressaltar nessa questão que existem opiniões diversas quanto à evolução da espécie, tá bom? Existem teorias que não cabe a gente, nesse momento, entrar em conflito. Dizer qual é a correta, qual não é a correta. Com o tempo, com o decorrer dos anos, 5º, 6º ano, vocês vão ter mais embasamento para discutir essa questão e formar a opinião de vocês a respeito, tá bom? A gente vai tratar o que o livro está nos mostrando. Então, ele diz aqui que 99% da constituição genética humana é idêntica à de um chimpanzé. Se isso é idêntico, qual é a relação que esses dois animais possuem? Segundo o livro, a gente entende que o homem e o macaco, né, moderno, como o chimpanzé, por exemplo, têm ancestrais primatas. A gente aprendeu sobre os hominídeos, são primatas. Logo, a proximidade genética deles. Se o chimpanzé, se o macaco, se o gorila são primatas e o homem também, segundo essa teoria, houve essa evolução e houve essa proximidade genética, devido às etapas que cada um foi tendo, passo a passo. A proximidade genética é bem relacionada uma com a outra, tá? O que é a proximidade genética? A proximidade genética a gente pode entender como aquilo que está mais próximo da raça humana. Então, o que está mais próximo, o que está mais parecido da raça humana, segundo essa teoria, seria os primatas, que é o macaco, o chimpanzé e todas essas espécies, tá bom? Página 259, número 11. Na sua opinião, qual atividade é a mais importante? A caça ou a coleta? Por quê, gente? Essa resposta é totalmente pessoal. Não existe uma resposta correta para ela. Vocês vão analisar, vocês vão colocar a opinião de vocês. Eu acho que é a caça. Por quê? Porque sim. Não, não. Não, porque sim não é resposta, tá bom? No meio de alunos tão inteligentes que eu tenho, porque sim, nem pensar. Vocês vão explicar para mim por que você acha que a caça é mais importante. Por que você acha que a coleta é mais importante, tá bom? Eu considero também, se você achar que não existe uma mais importante que a outra. Aí você também vai me explicar por que você acha isso. Vamos lá? Número 12. Observem a imagem abaixo. Essa imagem aqui vocês já viram, né? Até no dia que eu passei com o celular, a gente viu essa imagem aqui no Google. Trata-se de parte de um conjunto de pinturas rupestres denominado Caverna das Mãos, encontrado lá na Patagônia, na Argentina. As pinturas foram feitas por povos que viveram na região entre 13.000 e 9.500 anos atrás. Ali também foram encontrados restos de cachimbos feitos de ossos,
usado para pulverizar pigmentos minerais naturais nas paredes da caverna, para criar as silhuetas das mãos. Então, vamos entender isso daqui. Eles pegaram ossos, fizeram cachimbos como se fossem objetos, onde que eles colocaram pequenos pigmentos, pozinhos, restos de areia, de barro, da própria parede da caverna, e ali eles usaram para o que? Pulverizar, assoprar, né? Assoprar e criar esse efeito assim na própria parede, tá bom? Então, vamos analisar aqui, vamos olhar esse desenho, dá uma aflição, né? O que vocês acham? O que vocês acham aqui dessas imagens? Na sua opinião, o que os realizadores dessa pintura pretendiam registrar? Hein, gente? O que vocês acham que eles pretendiam mostrar com essas mãos assim, todas juntas aí? Resposta totalmente pessoal, tá bom? Não há uma resposta certa ou errada para isso. Vocês simplesmente vão falar o que vocês pensam dessa pintura rupestre. Por que tantas mãos? O que representava? Uma vez que a gente já sabe que as pinturas rupestres mostravam o dia a dia, o cotidiano, o habitat, o ambiente, tudo mais. Então, por que nessa pintura aqui em especial, eles mostraram todas essas mãos? Vamos colocar aí, analisar e escrever o que vocês acham sobre isso, tá ok? Para finalizar, na página 260, tem o relembrando, que é aquele momento que a gente tem a oportunidade de lembrar o que foi dado no capítulo. Preencha o mapa conceitual de acordo com o conteúdo aprendido no capítulo. Então, aqui está falando sobre nomadismo. Nomadismo, gente, vem de nômades, tá ok? Então, tem 3 imagens aqui, um garotinho fazendo que tipo de atividade? Vocês vão escrever. O segundo tá fazendo o quê? Com a lança aí, E o terceiro, o que ele tá fazendo? Ele está... Cada atividade dessa ajuda a gente a entender um pouco os povos, coletores, caçadores e os nômades, ok? Na última página, que é a 261, é aquela que vocês vão fazer a autoavaliação de vocês. Vocês vão dizer o que vocês realmente aprenderam. Aí aqui pergunta: você aprendeu a descrever a origem da espécie humana? Você consegue identificar a origem dela? Que ela foi um primata, que ela pertenceu aos hominídeos, que foram, né, como já disse, os primeiros primatas. Você entendeu essa questão? Você consegue compreender as comunidades caçadores, coletores e pescadores? Entenderam bem? Quem é quem? Em que momento que eles aparecem? Qual a importância de cada um deles? Você consegue refletir sobre o nomadismo humano? Sobre a atividade nômade? Você consegue entender sobre isso? Você consegue analisar a expansão da espécie humana da África para o mundo? Lembra daquele mapa? Você consegue entender como é que ele, dali, da África, conseguiu expandir para o mundo todo e chegar aqui, na América do Sul, no Brasil? Então, você vai analisar. Se você tiver dúvida, você vai lá de novo nas outras páginas, vai ler, vai marcar aqui em cima o que você não entendeu. E, se você entendeu, vai dar aquele visto, aquele ok, tá bom? E não esquece de repassar para mim qual foi dessas questões que vocês tiveram maior dúvida. Amores, o capítulo 2 encerra aqui, na página 261. Na próxima aula, a gente já vai entrar no capítulo 3, tá bom? E a gente vai fazer uma revisão de novo dessa aula de hoje para ficar sempre tudo muito bem esclarecido, tá ok? Então, as atividades são essas. Vocês têm dever, bastante dever para fazer, da página 255, né? Até a página 260, que é o relembrando. Vamos fazer essas atividades, assistam o vídeo, pausa, volta, pausa de novo, volta de novo. Na segunda-feira, de 8 ao meio-dia, vocês podem falar com a tia Tati. Quem quiser fazer
uma chamada de vídeo, pode fazer nesse horário de 8 ao meio-dia, que é o período que a gente vai ter para tirar a dúvida do dever da aula anterior, tá bom? E na sexta-feira eu mando o gabarito para que vocês possam conferir se acertou as questões, se não acertou, como é que foi, onde teve mais dúvida, onde não teve. Mas eu acho que vocês vão se sair muito, muito, muito bem mesmo nessa questão, porque, como eu já disse, né, a turma mais esperta e mais inteligente é a minha. Tá bom, lindos? Um beijo grande no coração de vocês, bom final de semana, descansem, fiquem em casa, brinca bastante, assiste bastante filme, bastante vídeo, desenha, faz um desenho pra mim, pode mandar foto do desenho que eu vou amar, pode fazer cartinha. E segunda-feira a gente tá de novo no vídeo aula, português, bom? Aula gostosa, aula legal que a tia Tati está preparando. Um abraço.